Vida e morte, lição 3 dessa semana. E vamos agora para um olhar psicanalítico ferenziano. Paulo, ele escreve: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, a gente costuma ler isso muito rápido, como se fosse uma frase bonita. Mas eu vou contar para vocês que para um psicanalista, especialmente com o lar ferenziano, a pergunta é outra. Em que lugar interno alguém precisa estar para dizer isso sem estar fugindo da vida? A lição, ela deixa claro que Paulo escreve sobre julgamento. Ele não sabe se vai viver ou morrer. E sabe, isso importa e importa muito. Porque trauma não é só o que acontece. Trauma é viver sob ameaça real, sem controle, sem previsibilidade. E sabe, Paulo, ele está preso, seu corpo está vigiado, seu futuro está nas mãos de outros. E Ferenczi diria que esse é um campo traumático o qual ele está vivendo. Mas sabe, o mais interessante é que Paulo, ele não nega isso. Ele não finge que está tudo bem. Ele diz claramente: estou apertado entre os dois, entre viver ou morrer. E isso não é confusão, e sim ambivalência. Agora pensa comigo, quantas pessoas, quando ameaçadas, endurecem, se desligam, funcionam no automático? Sabe, Ferenczi chamou isso de clivagem traumática. Uma parte de nós vive e a outra congela. Mas Paulo, ele não congela, ele sente, ele pensa, ele escolhe. E a lição lembra que Paulo, ele já tinha passado por muitas coisas, por açoites, prisões, naufrágios, fome, violência. E isso não foi um episódio isolado, e sim repetição. E sabe, a repetição, ela também traumatiza. Mas mesmo assim, Paulo, ele não se perde de si mesmo. Ele não se define pela autopreservação a qualquer custo, mas ele se define pelo sentido. Quando Paulo diz que morrer é lucro, ele não está dizendo eu quero desaparecer. Ele está dizendo minha identidade não depende mais de lutar desesperadamente para sobreviver. Sobreviver é viver em alerta constante, mas viver com sentido permite descansar por dentro, mesmo sob ameaça. A própria lição faz questão de dizer que a morte é como um sono, não consciência, não punição. E psicanaliticamente isso funciona como uma linguagem de proteção. Quando a morte deixa de ser terror absoluto, o eu, ele não entra em colapso. E olha como isso se conecta com a unidade. Paulo, ele chama a igreja para permanecer junto. Ferenczi, ele dizia que o trauma, ele piora com isolamento e começa a se reorganizar quando existe um outro confiável. Então veja bem, a unidade aqui não é o ideal religioso, é cuidado psíquico coletivo. E no fim, Paulo atravessa a vida e a morte sem se desintegrar, porque ele não foi desmentido por dentro. Ele não precisou fingir que não sentia. Ele encontrou sentido, vínculo e coerência. E você? Está vivendo tentando sobreviver a qualquer custo? Ou será que você já encontrou um sentido que permite que você não precise mais se quebrar por dentro para continuar existindo? Na semana que vem a gente continua essa conversa, porque perceber onde estamos vivendo em modo sobrevivência, sabe, muda tudo. Um grande abraço e até a semana que vem.